Os irmãos podem assentar, que coisa boa, não é? Como a irmã disse, o 4º ano, né? Então eu fico muito feliz porque todos os anos tem sido renovado esse convite aos pastores, Ricardo, João, né, e toda a igreja. É muito bom mesmo estar aqui. Louvado seja Deus. E rever alguns amigos, irmãos, né, que às vezes a gente se vê só de ano em ano, pelo menos a gente uma vez por ano tem o privilégio e a oportunidade de estarmos juntos, não é verdade? E quando eu escolhi esse tema, e te pregar, eu escolhi, guardei no coração e fui. Quando eu fui mexer na mensagem, eu falei, Senhor, né? Que coisa interessante, um tema que a gente usa muito, fala muito, aprende muito sobre ele, e ele está sempre conosco, nos lembrando daquilo que a gente deve fazer, né? Então, louvado seja Deus por isso. Eu vou estar falando no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 15, enquanto os irmãos abram, né, por gentileza, as suas Bíblias, pode ser no celular, se você trouxe, né, então tem a oportunidade aí de estar seguindo Marcos 16, 15. Dia desses, eu estava orando com um pastor amigo, e ele me dizendo da igreja dele, da dificuldade que ele estava tendo, como nós bem sabemos as dificuldades que temos, não é, nossas igrejas, no trabalho, na lida do ministério. E eu tinha, antes de estar com ele naquela manhã, lido um texto que Deus tinha falado muito comigo, em Ageu, capítulo 1, versículo 14. Não é o que nós vamos falar, né? Pedi para você abrir Marcos. E lá na história, quando você vai lendo e depois prossegue, a glória da segunda casa é maior do que a primeira, então a gente bebe tanto alguns versículos ali, que outros a gente passa desapercebido, assim, no sentido de uma revelação mais profunda. E quando eu cheguei em Ageu 1,14, antes de conversar com ele, não sabia por que Deus estava me dando aquele texto. Lá ele dizia que Deus, né, através do seu Espírito, ia iluminar a mente de alguns homens, ele fala, Zorobabel, Josué, para que eles pudessem voltar à obra do Senhor e trabalhar, né? Por isso eles vão edificar, e a glória da segunda casa, enfim, toda essa história. E ali o Espírito Santo falou assim para mim, aqui tem um princípio espiritual muito interessante, porque às vezes a gente vem ao culto, a gente vai à célula, a gente ouve um pregador pelas redes sociais, a gente ama aquela mensagem, a gente gosta daquilo, fala ao nosso coração, mas passado algum tempo a gente não se lembra, né? A gente às vezes até confunde, acho que eu ouvi isso aquele dia, não foi. E eu sempre fiquei pensando nisso, por que a gente tem tanta dificuldade de levar adiante uma mensagem que falou conosco, que de alguma forma especial falou o nosso coração. E daí, sentei com aquele pastor, fomos orar, e ele compartilhou aquela dificuldade, e eu falei, olha, pastor, eu creio que a gente pode orar à luz desse texto, pedindo para que Deus, através do seu Espírito, ilumine as áreas da nossa mente e do coração que esteja sombria, ou seja, que elas estejam sem a presença de luz, né? Porque a luz prevalece nas trevas, e as trevas não podem contra a luz, né? E que Deus possa iluminar exatamente esta área que o pastor está dizendo, desta pessoa, daquela, né? Para que a mente dela possa captar aquilo que Deus está falando, que Deus está revelando, né? E ele olhou assim, a impressão que eu tive que ele não entendeu muito o que eu estava dizendo, ou talvez não fosse uma coisa nova, né, que ele estava ouvindo, porque a gente ora mesmo para que o Espírito ilumine a nossa mente, para ter o entendimento da palavra até, mas não era nesse sentido. E Deus me mostrava como se eu pudesse observar um cérebro, e eu não entendo dele mais, né, quando eu estudei, faz muitos anos, era como se algumas áreas desse cérebro tivesse apagada. E a outra parte, ou outras partes, iluminada. Mas exatamente aquela que estava apagada era aquela que precisava ser iluminada para que houvesse a compreensão do compromisso da palavra com a igreja e tal. E aí eu falei, Senhor, eu vou orar nesse sentido, ele entendendo o que eu estou dizendo ou não, porque às vezes a gente não é claro naquilo que a gente está tentando transmitir para a pessoa. E foi interessante, porque houve assim uma mudança e depois a gente pôde constatar aquilo que Deus estava falando. Então, meu desejo, contei toda essa história, para dizer que o meu desejo essa noite é que se há algumas áreas do nosso entendimento que estejam debaixo de trevas, de escuridade, seja por qual motivo for, que Deus possa iluminar exatamente esta área, para a gente compreender um pouco mais daquilo que Ele
quer de nós, né? Não só nessa noite, como nas noites que vocês vêm tendo, e eu creio que tem sido uma benção. Eu perguntei para o pastor Ricardo por WhatsApp, como é que está lá a campanha? Está ótimo, está excelente. Então, fiquei feliz, porque Deus está agindo. Ok? Então, Marcos capítulo 16, versículo 15, a palavra do Senhor diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Né? Ali também tem, talvez... Vão pelo mundo, né, todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, o meu imperativo é ide e pregai. Mas o título que eu quero dar para a mensagem é, está indo para onde? É uma pergunta. E essa pergunta eu gostaria que você pudesse fazer à pessoa que está ao seu lado. Olha bem nos olhos dela e pergunta, está indo para onde? Hã? Está indo para onde, irmã? Está indo para onde, irmão? É interessante, não é? E a cena que eu gostaria que você construísse comigo nesta hora é assim, você está na estrada, pensa, precisando de uma carona. E aí você está lá, né, pegando uma caroninha, e aí para um carro. E a pessoa abaixa o vidro e pergunta para você, está indo para onde? E você pode responder para ela, estou indo para Curitiba, estou indo para São Paulo, dependendo do lugar onde você está, você pode dizer. Aí ela te convida, ok, posso te dar uma carona, entra aqui no carro. Aí ela faz uma segunda pergunta para você, você vai fazer o que lá? E assim você pode responder. No reino físico, natural, é simples. Então, olha, eu estou indo para São Paulo, eu estou indo visitar um parente, eu estou indo visitar um amigo, eu vou tirar um documento, eu não sei. São tantos os motivos que você pode estar indo de um lugar para o outro e que você responderia com sinceridade. Agora, continuando essa cena que nós estamos construindo na nossa mente, pensa no dia mais agitado que você teve recentemente, onde a sua lista de compromissos eram enormes, e você tinha assim na sua cabeça, eu preciso dar conta de fazer tudo isso. Então, 10 minutos aqui, 20 minutos ali, meia hora para eu chegar em tal lugar. Pensa nessa quantidade de coisas e se imagina você novamente revivendo esse dia. E aí, quando você está no meio dessa correria, você ouve a voz do Senhor perguntando, você está indo para onde? E aí você vai responder para o Senhor, olha, Senhor, eu preciso chegar no banco até às 4 horas da tarde. Já viver essa situação desesperadora de ter que chegar no banco até 4 horas da tarde para cobrir uma conta, para pagar uma coisa, não é? Não é desesperador? Senhor, não, eu preciso atravessar a cidade, eu preciso chegar lá em meia hora. E aí você ouve a segunda pergunta de Deus. Você está indo fazer o quê, né? Você está indo fazer o quê? Embora a gente já até respondeu para ele, mas, na verdade, ele não está perguntando sobre isso. Ele está fazendo você pensar, no meio da correria do seu dia, como você está cumprindo aquilo que ele designou para você. E é tão forte para nós, é tão forte essa corrida, esse dia a dia, os afazeres, as tarefas, que esse texto muito simples, que nós já ouvimos por diversas vezes, o ide, pregar o evangelho a toda criatura, ele fica guardadinho, ele fica esquecido, ele fica colocado na prateleira. E a gente corre tanto, e a vida vai nos fazer correr cada vez mais e mais e mais. Quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais o mundo vai ficar rápido, veloz, passando numa velocidade incrível, porque também se não for assim, nós não aguentaríamos este mundo lento, com tanta luta, com tanta dificuldade, com tanta tribulação que vamos vivendo nesses dias, nós não suportaríamos. Então, apesar de muitos de nós reclamarmos, não é, dessa correria toda, até nela tem benefícios para nós. Porém, nós não podemos esquecer aquilo que Deus designou para cada um de nós. Então, minha pergunta é simples. Ao perguntar para onde estamos indo e o que estamos fazendo, se você tiver a segurança de responder para Deus, que em meio a tudo isso, você tem cumprido a palavra, você tem feito aquilo que Ele designou para você fazer, neste sentido que estamos dando um enfoque hoje, eu quero te dizer que esta palavra vai servir para você apenas para
confirmar aquilo que você já está fazendo, para te trazer essa paz, essa segurança de que você está indo no caminho certo, na direção certa, e a sua resposta para Deus é muito fácil e muito rápida, né? Estou indo em tua direção e estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Simples assim, né? É simples, não tem complicação, porque é isso que Deus quer de nós. Agora, se isso se deu verdadeiramente, ou tem se dado verdadeiramente, de você estar no caminho certo, da forma certa, fazendo o que Deus mandou, isso significa que a visão do reino de Deus e a visão que Ele estabeleceu para mim e para você, nós estamos no centro da vontade do Senhor e esta visão está sendo consolidada a cada dia. Porque se a visão existe, se ela está firme, a gente não vai se apartar dela e a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer. Então, um passo de cada vez, uma evangelização de cada vez, uma abordagem de cada vez, e nós estamos seguindo, porque a visão, ela está firme e ela está estabelecida. Se ela acontece, o que a gente tem dentro de nós? Paz, alegria. Não é um fardo, não é um peso cumprir aquilo que o Senhor nos deixou estabelecido, muito pelo contrário. Há um prazer tão grande, há uma alegria tão perene, tão profunda, de estar no centro da vontade do Senhor, que mesmo em meio a tudo isso que a gente tem vivido nos últimos dias, e vamos viver ainda, nós temos paz com Deus. Nós temos segurança em Deus. Nós estamos firmados na rocha, e nada vai nos levar para longe daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Então é simples responder a esta voz, receber essa pergunta de Deus. Se Ele é aquele que vai nos conduzir no carro, nos levando para aquilo que Ele mesmo estabeleceu, nós temos segurança. A gente pode entrar tranquilamente no carro. A gente pode deixar o Espírito nos guiar, nos levar, porque nós estamos seguros de que vamos fazer exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça. Pensa no campo natural, que talvez fica mais fácil. Quando você planeja algo que você quer muito, e todos os passos para você chegar até onde você precisa, uma compra de uma casa, uma viagem com a família, não sei, aí você pode realmente dar asas às suas imaginações, à imaginação. E quando você conclui aquilo tudo e saiu exatamente do jeito que você queria, qual o sentimento que você tem? Qual é o sentimento dentro de você? Uma alegria, é um gozo, é um riso, né? Quando você lutou muito, esperou muito, orou muito, jejuou muito por algo que você sonhou a vida inteira, que você desejou, e você chega naquele momento e você alcança. Não é bom? Não é bom? Se você, por exemplo, um jovem, quer ser um engenheiro, e aí você, não, quando eu crescer, quando eu entrar na universidade, eu vou me formar em engenharia, e com a engenharia eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E você percorre, você estuda, você se dedica, você faz o vestibular, você é aprovado, você entra na universidade, e à medida que você começa a fazer o curso, você tem uma certeza maior, uma segurança ainda maior de que aquilo que você estava fazendo era exatamente o que você sonhou e o que você queria. Aí você se forma, você conquista o primeiro emprego, e ao que você está exercendo a engenharia, a medicina, o magistério, enfim. Aí você tem maior certeza ainda, maior segurança ainda de que você fez o curso certo, a universidade certa, a faculdade certa, e você se torna um profissional exemplar. Por quê? Porque você sonhou com aquilo, você buscou, você desejou, você queria aquilo, aquela profissão, você está plenamente realizado naquilo que você está fazendo e naquilo que você se propôs a fazer e aquilo que você está cumprindo. É muito bom. E a gente tem muitas pessoas assim, que são realizadas profissionalmente de uma maneira muito intensa. Agora, no campo espiritual, essa dimensão tem que ser muito maior. Porque se Deus permitiu que você se tornasse um engenheiro e exercesse essa profissão,
Eu tenho um amigo que ele diz que a nossa profissão, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, é só o nosso disfarce. Porque, na verdade, nós estamos ali, plantados por Deus, para ser um luzeiro, para ser uma lâmpada, para ser a luz, para atrair com o perfume de Cristo aqueles que estão em trevas, que desconhecem a presença do Senhor. Então não tem nada de mais de você ser plenamente realizado naquilo que você faz profissionalmente. O que não pode é essa realização ser maior do que a realização, o caminho, a corrida que Deus preparou para você, para mim, que é a corrida da fé, da esperança, do ir, do pregar, do ganhar uma vida para Jesus, de levar aquela pessoa ao senhorio de Jesus Cristo, aos pés do Senhor e se render. A gente não pode confundir a nossa caminhada. A gente não pode confundir qual carro nós entramos e quem é o motorista desse carro. De maneira alguma, isso pode ser maior. Este prazer da vida terrena, em tudo que Deus nos permite realizar, não pode. Tem que ser incomparavelmente menor do que o prazer de levar alguém ao senhorio de Cristo e de cumprir cabalmente o imperativo, a ordem, a ordenança que Deus nos deixou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu estava dizendo aos pastores que nós chegamos de viagem, fomos visitar o nosso filho, e eu cheguei na quarta-feira, à tarde, e a secretária disse, pastor, o senhor não está esquecendo que amanhã às 10h30 você tem um casamento para realizar, numa quinta-feira. Eu confesso aos irmãos que eu não me lembrava daquele casamento. E nem do dia que eu tinha aceitado esse desafio, voltando de viagem. Eu estava de fuso horário, eu estava às 11. Quando nós acordamos de manhã, na quinta-feira, minha esposa perguntou onde é que nós estamos. Eu falei, não me pergunte, que eu não sou capaz de responder. Porque conforme a idade vai passando, a gente vai ficando mais cansado, né? Mas eu fui, eu falei, Senhor, me ajuda, Senhor. E eu fui realizar o casamento. Cheguei lá, tinha nem 20 pessoas. Era uma bênção para alguém que já era casado, e fui. E graças a Deus o Senhor me deu uma alegria, eu fui, fiz o casamento com sono, cansado, e glória a Deus, e aleluia, e fui embora. E ao despedir daquele casal, eu disse, olha, se vocês precisarem de mais alguma coisa, eu estou à disposição. Eles não moram em Londrina, estavam entre parentes. Estou à disposição. O que precisar, estou aqui. E segui a minha vida, creio que eles seguiram a deles, eles iam embora. No dia seguinte mandei um WhatsApp, chegaram tudo bem, está tudo bem, ok, pastor, obrigado, foi uma bênção, tal. Passados 2 dias, ela me manda um WhatsApp. Pastor, é o seguinte, meu irmão estava lá no casamento. E ele gostou muito da cerimônia, do jeito como o senhor conduziu, a atenção que o senhor deu. E eles não são evangélicos, mas eles querem ir lá para a sua igreja. Então, eles me pediram se o senhor pode ajudá-los a chegar até lá. Pensa na minha alegria. Pensa na minha alegria. Eu falei assim, então vamos mudar isso. Em vez de eu levá-los lá para a igreja, de primeiro, eu vou fazer uma visita para eles. Será que eles me receberiam? E ela disse, sim, pastor. Eles receberiam o senhor ali. E eu creio que eu cumpri a minha missão ali, cansado, com sono. Confesso que a hora que eu pensei, eu falei, Senhor, me ajuda, né? Mas Deus tinha um propósito ali. E na minha caminhada, no meu id, Deus havia preparado esse casamento para que eu pudesse estar ali e aquela pessoa pudesse estar ali. Depois ela me mandou o contato, eu olhei a foto e foi interessante, porque das pessoas que estavam lá, eu conversei bastante com o casal, com uma tia que foi a intermediária e com essa pessoa, com este homem, porque ele estava batendo foto. E eu brinquei bastante com ele, bate só desse lado, porque a careca está aqui, ela vai aparecer, né? Fui dando as dicas para eu, bate de longe, não de perto, né? Eu fui instruindo ele nas fotos, para que, né, a gente pudesse sair bem na fita. E aquela pessoa ali, eu fiz uma aliançazinha ali com ele, um vínculo com ele. Criei um caminho com ele ali, através dessa dinâmica, ele bater na foto, e eu bate assim, bate daquele jeito, né? Porque a gente tem que ficar bem na fita, né? Mas ali na caminhada, eu consegui falar do ID e consegui falar de Jesus de alguma maneira para ele, para que ele se interessasse. E agora a gente continuasse nessa caminhada. Então, se você está nessa primeira parte, louvado seja Deus por isso, porque você tem continuado essa caminhada e você tem cumprido isso de uma maneira muito linda, muito tranquila e muito abençoada. Mas, em segundo lugar, eu quero dizer, se ao ser perguntado por Jesus, você
respondeu que não, que você não sabe para onde você está indo e o que você tem que fazer, então eu quero contar uma pequena historinha para ilustrar esse ponto. Eu até ouvi recentemente de um pregador isso, gostei muito. Ele estava dizendo que ele não tinha ninguém na família dele formado em universidade e faculdade. E que quando ele ingressou em Direito, que era o sonho da vida dele, a família ficou tão feliz porque seria o primeiro, até então, a se formar numa faculdade. E ele cumpriu tudo aquilo. Só que a carreira que estava proposta para ele era outra. Deus havia chamado ele para ser um pregador. E quando ele se formou, ele foi convidado para ser o orador da turma. E ele conta no testemunho dele que quando ele estava ali fazendo a sua preleção e falando acerca da formatura, ele olhou para os colegas e ele disse, aqui terão futuros juízes, desembargadores, né, homens, mulheres que servirão a Deus através do direito. E o Espírito Santo falava, e aí está um pregador da palavra, não um advogado. E aí ele disse, então, Senhor, mas vai ficar legal, porque eu fiz direito, estudei, e agora eu como posso fazer teologia? E o Espírito Santo falava dentro dele, mas eu não te chamei para fazer direito. Esta não é a carreira, este não é aquilo que tinha preparado para você. E aí ele ilustra com essa historinha, que estava ali um cachorro com muita fome, e passa na frente dele uma lebre. Na hora que ele olhou, sabe aquele franguinho de televisão, de cachorro que a gente diz, né? Eu imagino que a cena na mente do cachorro foi aquela. E a lebre passou e começou a correr, e o cachorro começou a correr atrás para pegar a lebre. E ele passa e tem outro cachorro, e o cachorro começa a correr atrás do cachorro, que estava correndo atrás da lebre, e assim, quando ele conta a história, havia muitos cachorros correndo atrás da lebre. Só que o primeiro que viu a lebre, ele estava correndo atrás da lebre. Mas lá atrás a turma não sabia por que estavam correndo, eles só correram porque havia muitos cachorros correndo. E eles correndo. E a historinha dele termina assim, a lebre consegue entrar num lugarzinho que o cachorro não consegue ver onde ela está e ele para. Quando ele para, ele olha para trás. E ele olha para trás e ele vê pelo menos uns 15, 20 cachorros atrás dele e ele pergunta, por que vocês estão correndo? E os demais cachorros respondem, nós estamos correndo porque você estava correndo. Mas eu estava correndo atrás da lebre, porque eu estava com fome, e ela passou, e me foi atrativo, né? Aguçou meu apetite. E vocês? Não, nós não sabemos por que estamos correndo. Estávamos correndo porque você estava correndo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando a gente se converte, a gente ouve o Evangelho, lê a palavra, a gente é desafiado, ou em conferência missionária, ou em 12 cestos cheios, ou em algumas mensagens, e a gente ouve o id, seja de Mateus, de Marcos, onde estiver na Bíblia, né? Os começos de Deus, crescer e multiplicar, enfim. Mas a impressão que a gente tem é que a grande maioria do povo de Deus está correndo e não sabe para onde. Não consegue entender aquilo que Deus designou. E aí fica pesado, fica cansativo, fica exaustivo. Toda vez que você ouvir por todo mundo e pregar o Evangelho, mas eu não tenho chamado para a África, porque o povo acha que é só lá na África. E não querem ir para a África, tem medo de ir para a África. Mas o Senhor nos chamou para ir por onde nós estivermos, trabalhando, morando, vivendo, existindo, na nossa parentela, onde for este id é para nós. E ao mesmo tempo que a gente ouve, aquilo não cai no coração, porque dá a impressão que não é tão agradável. Fica pesado porque eu sou tímido, eu não sei abordar, eu não conheço a Bíblia, e aí as desculpas vão de A a Z. Um verdadeiro dicionário. Mas exatamente aquilo que Deus quer de nós. É o que Ele pediu para nós fazermos. É o que Ele espera que os seus filhos façam. Porque Ele estabeleceu desta maneira e Ele nos envolveu nesta grande obra do id, que é um privilégio, é uma bênção. Eu me senti tão feliz com o testemunho que ela me mandou pelo WhatsApp, do irmão, da família. Eu estou ávido para encontrar aquele casal, já sei que eles têm um filhinho, ela está grávida. Na minha mente já imaginei eu levando eles a Jesus pela graça de Deus e inserindo eles numa célula na igreja, seja na nossa ou em outra, eu não sei.
Mas houve uma alegria no meu coração, porque é o prazer de fazer exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça. Quando Jesus chama os 70 e ele reveste de autoridade, ele manda eles irem de 2 em 2, o que a palavra diz quando eles voltam? O que é que eles dizem para Jesus? Qual a alegria que havia no coração deles? Uma alegria imensa, sabe por quê? Lucas 10, 17, a palavra diz que eles disseram para o Senhor que eles estavam muito felizes, eles estavam muito alegres. Né? Por quê? Porque os espíritos se submetiam a eles por conta do nome de Jesus. Quando eles foram cumprir o ide, quando eles estavam em obediência à palavra do Senhor, houve grande alegria no coração deles. Agora, a ausência da alegria é tristeza, é peso, é fardo, é não estar realizado. O dia que eu li na Bíblia que Salomão, a Bíblia diz que tudo que aquele homem tentou fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele o fez prosperamente. Eu falei, aqui está um homem realizado, eu quero ser realizado como ele. Imagina, o que Deus deu para ele como missão e ele faz de uma maneira próspera, tanto na casa do Senhor, ou seja, no ministério, como na sua vida secular, pessoal. Tudo que ele intentou fazer, tudo, gente, a Bíblia diz tudo, que é tudo, não tem exceção, tudo, ele o fez prosperamente. Já imaginou isso? Os 70 voltam saltitantes, felizes, alegres, porque o Espírito se submetiam a eles. E agora vai ficar fácil, porque em nome de Jesus, eu vou levar essa palavra, eu vou expulsar o demônio, vou proclamar a libertação ao cativo, e tal, e tal, e tal, e tal. E Jesus vira para eles e diz, olha, vocês estão alegres, mas esta alegria, perto de ter o seu nome escrito no livro da vida, não é nada. Já imaginou isso? O teu nome está escrito no livro da vida. E na frente do teu nomezinho lá, 10 nomes, 20 nomes, 30 nomes, 50 nomes, 100 nomes, 200 nomes, 1000 nomes, 10.000 nomes, de todos aqueles que você semeou a palavra do Senhor. Você foi e saiu com a boa semente, aquela que prospera, aquela que cabalmente cumpre para aquilo que ela foi designada, e você olha aquele monte de nomes na frente do seu nome, e você diz, Senhor, quem são esses? E o Senhor diz, servo bom e fiel, você não sabe que nomes são esses? Esses são os nomes de todos aqueles que você semeou a palavra, e que a palavra encontrou morada, e ela cresceu, e ela deu fruto, 20, 30, 50, 100, por um são esses todos. Senhor, todos esses. Pois é, todos esses. Já imaginou? Você dizer como Paulo que você combateu o bom combate, você cumpriu a carreira, você correu e cumpriu a carreira que lhe estava proposta e nada te deteve, porque nada foi mais importante do que cumprir aquilo que Deus havia falado para ele, entre os gentios, entre o seu povo. É muito triste, eu vivi uma situação assim com uma senhora, crente, teve um diagnóstico de câncer, e das muitas vezes que eu fui visitá-la antes dela falecer, e levar a ceia, e cantar com ela, e se alegrar com ela, ela disse assim para mim, pastor, ora para Deus me curar. Eu quero ser curada. Eu disse, irmã, que bênção, eu também quero que a irmã seja curada. A palavra de Deus diz que se a gente colocar a mão nos enfermos, eles serão curados. Então eu vim aqui em fé para isso acontecer, mas me responda, para que a irmã quer ser curada? E ela disse, eu quero ser curado para trabalhar para o Senhor. Agora eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero evangelizar, eu quero orar pelos pastores, pelos missionários, eu quero visitar no campo. Pastor, eu quero fazer aquilo que Jesus mandou, e eu, lá dentro de mim, pecadorzinho que sou, pica-fumo, como diz João Simonetti. Julguei, falei assim, agora, aos 48 do segundo tempo, mais de 75 anos, e a minha alma pecadora lutava dentro de mim para eu perguntar para ele o que a irmã fez até agora, mas não perguntei.
Não perguntei, pode ter certeza que eu não. Veio aqui e voltava, veio aqui e voltava, veio aqui e voltava. E o Espírito me revelou assim, ela quer trocar, ela quer barganhar. O diagnóstico é de morte, porque o médico disse que ela ia morrer. E ela quer viver. E se eu curá-la, ela não vai fazer o que ela está prometendo. Porque se ela não fez até agora, ela não vai fazer. Foi triste. Foi triste ouvir tudo isso e olhar para ela e ela esperando para eu orar para ela ser curada. Eu falei, agora o senhor arrumou um problema grave comigo, porque cadê a fé que eu estou aqui para orar por ela agora? A fé foi embora. Porque o senhor já disse que não vai curar. E de fato não curou, nesse aspecto. Né? Curou para a eternidade. Mas a maior lição ali, quem aprendeu fui eu. Porque a hora que eu saí dali, eu entrei no carro e não fui embora. E eu perguntei a Deus sobre mim. Falei, Senhor, eu estou indo, eu estou pregando, eu estou cumprindo a carreira que o Senhor tem para mim, porque às vezes nós corremos a carreira de outro. E o destino final não era para você, era para o outro. E a hora que você chegar lá, como aqueles cachorros, não vai entender por que você correu a carreira do outro. E se é do outro, você não vai encontrar prazer, não vai ter alegria, não vai ter desejo de levantar da cama e dizer, Senhor, hoje, nem se for para uma pessoa, eu vou falar do teu amor. Nem se for para um, Jesus. Se é o que o Senhor quer de mim, então o Senhor usa o meu disfarce no consultório, na escola, no escritório, porque a nossa profissão é só o nosso disfarce. A família onde você está, o que você está fazendo lá, não importa. Você tem que cumprir aquilo que está aqui. Então, eu disse, Senhor, me ajuda, porque se o Senhor não vai curar ela, eu não tenho esse diagnóstico, então eu posso ir em frente ainda. Há tempo para mim. Ainda há tempo para eu fazer da forma como o Senhor quer fazer. Que eu sinta a alegria de te servir todos os dias da minha vida, da maneira como o Senhor preparou para mim. E me ajude como pastor, a que as ovelhas que o Senhor colocou no aprisco para eu pastorear, que elas possam entender da mesma maneira como eu estou entendendo, que se eu não cumprir o que Deus quer, eu não terei a minha alegria plena, eu não serei realizado completamente, plenamente. E não pensa que você tem que estar prontinho para fazer isso. Não, Deus nos usa na nossa imperfeição. Deus nos usa da maneira que nós somos, da forma como o Senhor nos fez, e Ele sabe como é que Ele te fez, como é que Ele te entreteceu no seio, no ventre da sua mãe. Ele sabe e Ele quer. Desta forma, desta maneira, ali onde Deus te plantou. Então, se a resposta que você tem para Deus hoje é não, eu não tenho ido, não tenho pregado a Tua palavra, seja com a minha vida ou com palavras, então, Senhor, me perdoa. A conclusão disso tudo, dessa breve meditação, é simples. E a palavra que Deus me trouxe é recomeçar. Porque se eu estou, eu vou prosseguir. Mas se eu não estou, eu tenho que recomeçar. Ainda há fôlego de vida em nós. Ainda há uma geração para ser alcançada. A sua, a minha, a de todos nós. Então é o que Deus quer. Você já entendeu que o prazer maior, a realização maior será na execução do que Deus mandou. Então eu preciso correr para lá, porque lá é o meu lugar seguro. Assim como no primeiro ponto, se você disse sim, a visão estava clara, se você disse não, é porque a visão na sua vida pereceu. Ela foi obscurecida por qualquer situação da sua história, da sua caminhada, seja uma luta, um problema, ou seja um alvo, um sonho. Você foi, mas você esqueceu de ver se era o que Deus tinha para você nessa caminhada. E a visão ficou turva, ficou escura, ela se obscureceu e você não consegue mais enxergar. Então o prazer de obedecer a Deus ficou condicionado àquilo que você quer de Deus. Então se Deus vai me dar o que eu quero, eu vou. Se não, eu vou continuar buscando aquilo que eu quero, porque eu quero me realizar, eu quero ser um profissional excelente, quero fazer um mestrado, doutorado, e não tem nada de mais nisso. Porém, tem que ser sob a direção
de Deus, sobre o governo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que pode nos levar a cumprir, usando a nossa limitação, usando a nossa timidez, usando o nosso estilo de vida, seja o que for, não importa. A gente precisa ir e pregar o Evangelho. Então pergunta agora para a pessoa que está ao seu lado, para onde você está indo? Para onde você está indo? Para onde estamos indo enquanto igreja? Quem é o passageiro que está nos levando? É o nosso eu? É o nosso ego? Esses dias uma irmã foi se queixar do marido e eu encerro, só a gente vai indo, né? E ela disse, meu marido não quer vir mais à igreja, pastor. Ele disse que uma vez por mês está bom, não quer mais ir à célula, ele disse que ele é crente do jeito dele. Eu falei, irmã, eu sei, eu tenho um título para essa história do seu marido. E ela ficou olhando para mim. Qual? Eu falei assim, ele é um crente autônomo. Pastor, eu não tinha pensado nisso. Ué, o crente autônomo é aquele que faz o que ele quer, não o que Deus quer, né? Agora a gente precisa descobrir lá no fim da estrada como é que o negócio vai ser, né? E aí saímos um dia desses para almoçar. Eu e minha esposa, ela e o esposo, e ela falou assim, aqui está o meu marido autônomo. Eu disse, irmã, não fala que fui eu que contei isso para a irmã. Pastor, ela é bem discreta. Pastor, o crente é autônomo. Ele olhou para mim e falei, depois ela te explica, não tenho nada com essa história, né? Nós não podemos e não fomos chamados para ser filhos autônomos, crentes autônomos. Nós fomos chamados para depender de Deus e obedecer a Deus. E fazer com que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Então, vamos desenferrujar, vamos recomeçar e vamos embora. Porque há uma caminhada ainda longa, há muitos desafios. Mas nada vai roubar a sua alegria nem a minha. Porque estar no centro da vontade de Deus é a maior fábrica de realizações e de alegria que Deus tem para nós, amém? Então vamos ficar em pé, temos um cântico aí? Oh, já está posto. Pastores, o que vamos fazer? Chamar aqueles que querem recomeçar aqui à frente? Na liberdade? Ok. Então nós vamos fazer assim. Para ninguém saber quem é quem e a gente ter muita liberdade de vir à frente, nós vamos chamar aqueles que estão ok com Deus, que estão indo, fazendo, pregando, evangelizando, para você continuar fazendo assim, receber algo novo de Deus hoje. Mas vamos chamar aqueles que querem recomeçar essa caminhada, no sentido de ir e de pregar o Evangelho. Então, enquanto a gente canta, a gente vem para frente e nós vamos orar e depois eu passo para vocês finalizarem aí, tá bom, queridos? Pai querido, nesta noite, como o grande condutor das nossas vidas, eu creio que o Senhor se alegrou quando abaixou o vidro e perguntou para todos nós, para onde está indo e o que você vai fazer. Mas eu creio, Pai, que não tinham muitas pessoas ali respondendo desta maneira, que verdadeiramente estão cumprindo o ide e o pregai, o teu evangelho, a tua palavra, a boa semente. Mas eu creio que ao abaixar o vidro, muitos estavam correndo sem saber para onde. Quem sabe correndo a carreira de outras pessoas, objetivos que não seus. Então, Pai, nós estamos aqui para uma noite de restauração, para um recomeço nesta área da nossa vida, da nossa espiritualidade, esta área do corpo de Cristo, que precisa se mover com toda a sua força, com toda a sua capacidade, com todos os seus dedos, os seus pés, as suas pernas. Então, Pai, no nome de Jesus, aqueles que responderam, não sei para onde estou indo, não estou obedecendo a tua palavra, não sei aonde vou chegar, nunca sequer preguei para alguém ou testemunhei com a minha vida para alguém. Então, Senhor, em nome de Jesus, é uma noite de recomeço, onde o teu Espírito está aqui para avivar esta obra no nosso coração. Não com peso, com jugo, com fardo,
porque é a melhor de todas as carreiras, é aquela que lá no final nos trará o peso de grande alegria, nos trará um monte de prazer, de vidas que foram salvas, de mãos cheias para apresentar diante do Senhor, de nomes e sobrenomes, que através da nossa vida chegaram aos teus pés e reconheceram o senhorio de Jesus Cristo. Então, Pai, não nos deixe acomodado, não nos deixe na nossa zona de conforto. Ajuda-nos a não ser domingueiros, a não frequentar apenas por estar. Ajuda-nos a desejar ardentemente, a proclamar o Teu reino como embaixadores e embaixadoras de Cristo, como alguém que transporta o bem mais valioso deste mundo, a vida de Cristo. A vida de Cristo que liberta, que transforma, que cura feridas antigas, veredas antigas, Pai. Quantas casas, quantas famílias perto de nós, tão próxima do alcance dos nossos olhos, estão em trevas, lares se desfazendo, marido abandonando esposa, esposas traindo maridos, filhos que não obedecem, filhos que não estão conectados ao coração do pai, da mãe. Ó Deus, há um caos na nossa sociedade, e é hora da Tua igreja se levantar triunfante, não orgulhosa de si mesma, mas orgulhosa de Cristo e da obra redentora que Ele fez, para dizer e apontar como um luzeiro que há uma solução, que há um caminho, que há uma história que pode ser mudado, que há uma trajetória que possa ser reconstruída, que há algo que possa ser restituído, e nós temos esta palavra de vida e não de morte. Então, Senhor, ilumina mesmo cada área da nossa vida que possa estar debaixo do pecado, que possa estar em trevas, porque o pecado rouba a força do evangelismo, do ide, do pregai. Nós não temos testemunho, não temos moral, nós não temos condições de dizer a alguém: venha para Jesus porque eu sou de Jesus, olhe para mim, como Paulo disse. Então Deus toca e cura. Não é para expor para os outros verem, mas é para espremer e sair tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que entrou, que não veio pela Tua mão, pelo Teu toque, pela Tua plenitude, Deus, e arranca este mal da nossa alma, das nossas emoções. Ajuda-nos a liberar perdão, mágoas, ressentimentos, amarguras, ó Deus, dívidas que estão por pagar, lixo que ficaram pelo caminho, peso e jugo que estamos carregando, quando o Senhor diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Crentes que não sorriem, que não têm vida de alegria, que não mostram o prazer de servir a um Deus vivo e não um ídolo morto, uma imagem de escultura. E nós temos tudo isso gratuitamente em Cristo Jesus. E todo escrito de dívida que havia contra nós foi cravado naquela cruz. Aquilo que a gente jamais pagaria, o Senhor pagou por nós, para vivermos em liberdade de vida, aquele que verdadeiramente nos libertou para vivermos em liberdade. Não voltarmos ao jugo, ao vômito, não debaixo da cerviz, da canga de Satanás. Por isso Deus nos ajuda mesmo a preservar a nossa liberdade, a viver em liberdade na graça de Jesus. A graça de Jesus, porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Ele se põe de pé para dar uma ordem ao temporal: aquieta-te, vento impetuoso, aquieta-te. Vento impetuoso que bate contra a nossa casa. O Senhor se coloca de pé e Ele diz: aquieta-te, afasta-te. Cães que latem e tentam nos atingir e nos morder e nos estraçalhar, o Senhor se levanta e diz: fecha a tua boca, porque o que governa todas as coisas tem autoridade sobre a natureza, sobre a criação, sobre todos nós. E o vento silencioso e manso como um cicio, ele chega para trazer alegria, para trazer vestes novas. E o Senhor traz vestes novas nesta noite. Aquele farrapo, aquele andrajo, aquele fétido traje que no mundo espiritual a gente carrega, o Senhor troca nesta noite.
E Ele nos dá vestes de louvor, vestes límpidas, tão límpida, tão branca, tão alvas. E Ele sopra, e Ele impulsiona este sopro para irmos na dimensão do Espírito, não mais humana, limitada, aprisionada em corpos cansados, em almas exaustas. Mas agora Ele nos leva na dimensão do Espírito, nas asas do Espírito, e nos faz navegar numa dimensão totalmente nova, totalmente espiritual, e jamais seremos as mesmas pessoas, e jamais seremos a mesma igreja, e jamais seremos a mesma célula, jamais. Porque os recomeços de Deus é depois de algo que estava morto, algo que não existia, e Ele traz a existir, Ele faz novas. Oh Jesus, Ele faz novas terras, novos andares. O Senhor nos faz andar novo, viver novo, falar novo, cheirar novo. Há um cheiro no ar, há um aroma diferente, há um perfume de uma mirra incontestável, de um aloé que jamais se cheirou, porque é a presença doce do noivo que te tira para dançar e dançar e dançar e dançar e saltar e pular e governar e levar e levar e levar. Ele te leva e você está leve, pode mexer os seus braços, pode levantar braços que não se levantavam, vestes que estavam de luto Ele transformou, e os seus pés são lépidos, são rápidos, oh, como a corça. Ele nos leva altaneiramente, e Ele te chama para esta dança, para o ide, para o pregai, para levar a boa mensagem, como pepitas de ouro, como pérolas preciosas, como o que há de melhor, o Cristo vivo, que transforma, que liberta, que faz novas todas as coisas. Se há um parente seu que está lá no hospital, num leito de hospital, no HU, eu não sei, ali, que o Senhor toque aquela vida agora, que o Senhor cure aquela presença ali, e que Ele use aquela boca naquele lugar para falar do amor de Jesus. E assim, por onde nós formos, nós vamos em plenitude de espírito e de uma vida totalmente diferenciada para a glória do Senhor. Esta é a oração em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.